A polícia britânica proibiu uma marcha pró-Irã que estava prevista para acontecer em Londres no domingo, citando a possibilidade do que eles chamam de tensões extremas com contra-manifestantes e o risco representado por Teherã durante esta guerra do Irã. Agora, a marcha anual de Al-Quds é organizada pela Comissão Islâmica de Direitos Humanos, que, segundo a polícia, apoia os governantes clericais do Irã. Agora, o limite para proibir um protesto é alto no Reino Unido. A polícia disse que foi a primeira vez em cerca de 14 anos que esse poder foi invocado, descrevendo novamente o risco de desordem pública como grave. Agora vamos ao correspondente Jonathan Sacerdoti, direto de Londres. Jonathan, descreva esse equilíbrio delicado. Parece que vemos o Reino Unido, neste momento, não sendo favorável, mas também não sendo contra a campanha. De certa forma, chegando tarde para dizer, sim, vocês podem abrir nossas bases aéreas. O que está acontecendo dentro do Reino Unido em relação a essa questão? Ótima pergunta. Não acho que muitas pessoas saibam como responder, muito menos Keir Starmer e seu governo. Quero dizer, já faz décadas que a Marcha Al-Quds é um evento anual nas ruas de Londres. Normalmente, ela acontece no final do Ramadã. E ela tem suas origens em 1979, quando Ruhollah Khomeini declarou um dia internacional de protesto contra Israel após a Revolução Islâmica. Desde então, é realizada quase todo o ano em Londres pela Comissão Islâmica de Direitos Humanos. Mas este ano, a secretária do Interior, Shabana Mahmoud, disse que aprovou esse pedido da Polícia Metropolitana para evitar a desordem grave que ela acredita que poderia resultar da realização da marcha. Isso significa que a marcha não será permitida, mas o protesto estático, sim. Ou seja, eles ainda continuarão. E ela destacou o fato de que a possibilidade de haver contra-protestos este ano, ao mesmo tempo que esse protesto pró-regime islâmico, poderia resultar em desordem grave e violência. E isso é bastante compreensível. Então não é que eles estejam realmente se opondo ao acontecimento. Quer dizer, isso acontece todo ano. E eles não pareciam se importar muito com o agitar de bandeiras do Hezbollah e o antissemitismo que sempre foi fundamental e predominante nesses protestos. Acredito que isso se enquadra na liberdade de expressão. Em anos anteriores, houve algumas prisões por apoiar organizações terroristas, mas geralmente foram poucas. No geral, isso se encaixa em um contexto mais amplo, como você disse, da posição confusa da Grã-Bretanha. Então, mesmo nesse contexto, tomar essa atitude de se opor à chamada Marcha Pró-República Islâmica parece um pouco tardio. Eles poderiam ter feito isso há décadas, mas esperaram até o líder supremo ser morto e seu filho, que não vimos, assumir o poder. Parece realmente ser uma decisão bastante fraca, mesmo em seu momento de força. Sim, certamente dá para imaginar os tipos de grupos e pessoas que serão atraídos para esse evento. Ou que serão, obviamente, provavelmente será um dia tumultuado nas ruas. Mas a percepção do Irã como uma ameaça, sabe, no Reino Unido, é algo tão abstrato. Sabe como isso é digerido em termos do que precisa ser enfrentado? Eu sei, obviamente, que eles têm participado dos esforços para conter o programa nuclear ao longo dos anos. Mas será que esse é um assunto abstrato demais para a maioria das pessoas lá? Bem, não deveria ser, porque, sabe, os serviços de inteligência daqui falaram repetidamente sobre as inúmeras ameaças ao povo britânico e aos cidadãos com dupla nacionalidade nas ruas da Grã-Bretanha, vindas de agentes ligados à República Islâmica. Então, por exemplo, acabamos de ver aquelas 4 prisões de iranianos ou cidadãos britânicos iranianos com dupla nacionalidade que foram acusados, supostamente, de estarem vigiando alvos judeus para fins de ataques terroristas em nome do Irã. Então, essas coisas são ameaças muito reais. Acredito que pessoas comuns são influenciadas por parte da propaganda que deixaram-se espalhar ao longo dos anos no Reino Unido. E se elas não tiverem um interesse específico no Oriente Médio, podem facilmente se deixar enganar por esse véu muito fino de respeitabilidade que tentam colocar sobre isso. Quer dizer, Faisal Bode, porta-voz da Comissão Islâmica de Direitos Humanos, que ajuda a organizar o dia de Al-Quds. Ele insistiu nos últimos dias que o Ayatollah Ali Khomeini era um homem de princípios e integridade.
E quando a BBC perguntou a ele se seguraria uma foto dele nesse protesto, ele disse: "Com prazer, eu prefiro segurar uma foto do Ayatollah do que do Keir Starmer ou do Donald Trump." Ele era um homem íntegro, de princípios e defensor da justiça. E ele continuou comparando-o a Nelson Mandela e Malcolm X. Mas esse tipo de declaração, francamente ridícula, ultrajante, risível, infelizmente, parece ter um pouco de repercussão com algumas pessoas aqui no Reino Unido. Sejam jovens, estudantes, a extrema-esquerda, que também participa de muitos desses protestos. E o governo e a polícia não têm sido realmente firmes ao enfrentar isso. E como eu disse, neste caso, eles realmente não estão enfrentando isso de forma alguma. Desta vez, eles simplesmente dizem que não acham que conseguiriam manter a ordem, que não conseguiriam manter as pessoas seguras. Considerando que agora muitas pessoas vão protestar contra a marcha do dia de Al-Quds, caso ocorra, é isso que eles temem. Uau, muita coisa acontecendo nesse contexto. Jonathan, agradeço a você. É um pouco impressionante lidar com todas essas questões aí no Reino Unido. Obrigado por estar aqui, Jonathan Sacerdoti.